Muito bem, Renata. Vamos falar de política agora, de um assunto extremamente relevante, né, que diz respeito ao relatório, né, do novo ensino médio. Inclusive, vamos conversar agora por telefone, né, com o deputado federal e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Né, está na linha com a gente aqui. O relatório foi entregue no último sábado. Ministro, bom dia. Né, quais as novidades que o senhor diz aí para o nosso público ouvinte, principalmente daqueles estudantes do ensino médio, os colégios, professores também que escutam a gente, que o senhor colocou nesse relatório aí, que apresentou no último sábado, o relatório, inclusive o PL substitutivo, né, o projeto de lei substitutivo. Bom dia, ministro. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Bom, Mário, a gente preserva o espírito da reforma, que é a flexibilidade curricular, né, a autonomia do jovem na definição do seu próprio futuro e, principalmente, a articulação com a educação técnica profissionalizante, que é fundamental. Então, a gente precisa fazer com que o Brasil tenha essa conexão com o mundo, né, da melhor maneira, da melhor forma, para que a gente possa, de fato, evoluir com a educação de nível médio que garanta o jovem dentro da escola e com a boa formação também do ponto de vista acadêmica e sintonizando com a educação técnica profissionalizante que gera empregabilidade e facilita o acesso ao mercado de trabalho. Ô ministro, o senhor fez questão inclusive de enfatizar o ensino técnico, né, como uma das prioridades. Por quê? Porque o Brasil está muito distante do mundo. A média europeia supera 40% de oferta de educação de nível médio junto com a educação técnica profissionalizante. Países como a Finlândia, que é considerado um dos melhores em termos de educação, tem mais de 50%. A Suíça, mais de 60%. Então o Brasil está muito atrasado nesse campo. Quando um jovem ele não tem formação técnica profissional garantida, que é uma escolha dele, ele vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho, melhorar a sua renda. Então, é fundamental para o jovem ele ter o direito à escolha. O ministro, essa semana saíram dados aí bem preocupantes no que diz respeito ao PISA, né, e inclusive colocando uma situação dramática aí dos nossos estudantes da base. Né. O relatório, ele contempla também essa questão, principalmente para recuperar o prejuízo e o erro, na minha opinião, foi de fechar a escola na pandemia? Não, Mário, porque na verdade o PISA faz uma avaliação de estudantes de 15 anos de idade, ou seja, eles estão aí no início do ensino médio, mas evidentemente eu concordo com você, essa preocupação das defasagens ou da defasagem de aprendizagem decorrente desse período aí da pandemia é uma coisa que realmente afetou dramaticamente milhões de jovens em todo o país. Então a gente tem aí um quadro que precisa mudar e que a gente precisa enfatizar melhoras, avanços consideráveis na educação básica, desde a educação infantil, onde os primeiros estímulos precisam ser garantidos para as crianças, passando pela alfabetização, que é ainda muito distante do que seria razoável no Brasil. A alfabetização no Brasil, no terceiro fundamental, mais de 50% das crianças não são plenamente alfabetizadas, o que é uma tragédia. Então, a gente tem muito o que fazer. E para isso a gente precisa de mobilização social, integração e participação dos municípios, da sociedade, dos estados e da rede de educação privada também. Ô Mendonça, os indicadores do ensino médio do Brasil, eles revelam um problema grave, né? Um modelo rígido de 3 disciplinas, né, que não dialogava com o estudante, resultando em baixíssimo nível de aprendizagem e altíssimas taxas de abandono e evasão escolar. Inclusive o INDEB estagnado em 7% dos conhecimentos básicos de matemática, 30% em português e as maiores taxas de abandono, reprovação e distorção idades da educação básica, né, idade séria da educação básica. O velho modelo, né, de acordo com os estudos, colocou para fora 40% dos alunos que abandonaram o ensino médio, percentual maior, inclusive, do que México, Costa Rica e Colômbia. Essa realidade precisa ser urgentemente mudada, porque é uma tragédia que ela é silenciosa, mas que daqui a pouco aparece, né, aquele jovem, o famoso neném.
É verdade, concordo com você. O diagnóstico é exatamente esse, Mário. É realmente uma tragédia. 40% de evasão, taxa de conhecimento básico em matemática da ordem de 7%, ou seja, 93% dos jovens que concluem o ensino médio não dominam o básico em matemática, 70% não dominam o básico em português, o que é realmente um quadro realmente trágico, como você destacou. Então a gente precisa mudar essa realidade. É lógico que isso é um sistema, e aí cada etapa termina redundando em acúmulo de problemas e dificuldades, né? Quando você é mal alfabetizado, você vai mal também. É uma criança mal alfabetizada, vai mal no fundamental, nos anos iniciais, depois nos anos finais, acumulando deficiências. Então a gente precisa realmente trabalhar para garantir aos jovens mudanças consistentes na educação que proporcionem uma melhora na qualidade da educação, gerando equidade e oportunidade para as nossas crianças e jovens. Ô deputado, como é que fica agora a questão do relatório e do PL substitutivo, né? Qual o trâmite? Bom, o trâmite é o seguinte, ele tranca a pauta a partir de amanhã, dia 12. Eu tinha assumido um compromisso com o presidente Arthur Lira de colocar no sistema da Câmara no sábado, cumprir esse compromisso. Agora dependerá dele, dos líderes, a pauta para a votação no dia de amanhã. Eu espero que seja pautado e a gente vai para votos. Eu espero que a gente possa ter votos suficientes para aprovar o nosso relatório. O senhor acha que tem dificuldade com a esquerda para aprovar o projeto? A esquerda está muito presa na tese da manutenção da formação geral básica de 2.400 horas, comparativamente ao patamar de 2.100 que eu defendi e defendo no meu relatório. Só que quando você eleva para 2.400 horas, você praticamente inviabiliza a educação técnica, porque restaria tão somente 600 horas para a formação técnica profissionalizante, o que é muito pouco. Tem muito curso na área de saúde, na área de tecnologia da informação, na área de mecânica, que exige 1.200 horas. Então seria um erro grave para mim, na minha visão, você colocar 2.400 horas de formação geral básica, comparativamente às 2.100, que para mim é o limite máximo para que você possa adequar e contemplar a flexibilidade curricular de um lado e, ao mesmo tempo, também a formação técnica como trilhas importantes de aprofundamento e de escolha dos jovens brasileiros. Tá certo, ministro. Boa sorte aí. Tomara que seja aprovado e que melhoras a gente tenha para a educação. Um grande abraço e quando vier por aqui pela região, a gente lhe espera pessoalmente aqui na Rádio Cidade. Muito obrigado, Mário. Um abraço para você, bom dia para você e para os ouvintes aí de Caruaru e da região. Muito bem, um abraço para a Nádia também, que está acompanhando, assessorando o ministro, ex-ministro da Educação e agora deputado federal Mendonça Filho. Para encerrar a questão da política, aqui nós tivemos uma reunião do prefeito Rodrigo Pinheiro com os vereadores no último sábado, clima de confraternização, todo mundo se confraternizando, todo mundo pensando já no ano que vem da eleição. O ano que vem os vereadores, né, vão quebrar a cabeça para montar as chapas e também para que eles possam aí, né, ter uma condição de serem reeleitos, né? Tem também aqueles suplentes que estão querendo voltar, aqueles novos candidatos e por aí vai. E na política internacional, o Javier Milei, né, tomou posse como presidente da Argentina. Bolsonaro esteve inclusive por lá, né, e ele fez muito barulho, muito vídeo, muita foto. Gilson Machado Neto também estava, Fernando Rodolfo também apareceu por lá. Né, a gente fez matéria, inclusive, no blog, muita gente criticando o Fernando Rodolfo. Né, o Gilson Machado estava ao lado de Bolsonaro, e Bolsonaro que foi muito festejado lá pelos argentinos da direita argentina. Né, o Milei que tem umas coisas curiosas. Ele anda com uma bengala e na bengala tem os restos mortais dos 6 cães dele, né? Ele é apaixonado por cachorro, é um negócio bem interessante. Inclusive ele parou ontem, quebrou o protocolo para cumprimentar um cãozinho que estava por lá. O fato é que Bolsonaro tem um aliado importante na Argentina agora, ainda tirou onda. Bolsonaro lá disse que ia voltar a ser presidente do Brasil e colocar o presidente Lula para ser o ministro do turismo, que ele viajava muito. Bolsonaro e as suas peripécias.
Esse foi o resumo da política de hoje. Lembrando que às 11 horas tem entrevista com o prefeito de Maragogi, Sérgio Lira, aqui na Rádio Cidade. Vamos passar aqui as duas vinhetinhas e o WhatsApp Cidade.